Olha, ontem, quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que uma mulher de 35 anos está internada em Belo Horizonte com suspeita de pneumonia causada pelo coronavírus de origem chinesa. Já o Ministério da Saúde declarou que até o momento não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil da pneumonia. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atendendo a Jovem Pan, o médico infectologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Vital Brasil, Edmilson Migovski. Professor, bom dia. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Só um detalhe para evitar confusão política no Rio de Janeiro. Eu não sou mais o presidente do Vital Brasil. Eu estou hoje como coordenador de Relações Externas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, perfeito. Professor, primeiro só para ficar claro, foram 17 mortes já constatadas pelo menos na China. Qual que é o alerta? A OMS se reúne hoje para saber se pode elevar esse caso, como por exemplo a gripe suína no começo da década passada, mas de que forma é preciso ter cuidado com isso, professor? É muito importante esse alerta, não só para esse coronavírus novo, mas para qualquer doença infecciosa, para fazer com que o brasileiro redobre a atenção, principalmente na higiene das mãos, né? Tem pesquisas que mostram que o brasileiro toma muito banho, mas lava pouco as mãos. Então, você tem uma ideia do que eu estou falando, em 2009, na época da gripe suína, houve uma propaganda massiva no sentido de fazer com que as pessoas lavassem mais as mãos. Naquele ano, em 2009, houve menos casos de conjuntivite, de resfriados, de gripe e de doença diarreica, de diarreia e vômito, por conta desse hábito que se adquiriu naquele ano. Mas se esqueceu depois. Então, lavar as mãos é fundamental e esse alerta é importante, até porque é um vírus novo, com agressividade, né, com uma letalidade em torno de 2%, ou seja, de cada 100 pessoas que têm contato com esse vírus, 2 a 2,5 estão evoluindo de uma forma grave, e é um vírus que se transmite por via respiratória. Então, todo cuidado realmente é pouco. Nesse momento, a minha orientação é que quem tem que se preocupar é a Anvisa, são os portos, aeroportos e fronteiras, e a população fazendo a parte dela, redobrando a higiene das mãos. Professor Vila. É justamente isso que o senhor falou. Eu estava pensando aqui rapidamente na gripe espanhola, né? Lá atrás, 1918, 19, mais ou menos, né? Que atinge todo mundo, chega ao Brasil, até o Rodrigues Alves, presidente eleito, não toma posse e morre no início de 1919. Mas tudo circulava por navios. Hoje tudo circula, acho que por avião, tudo muito rápido, né? Como é possível controlar tudo isso, doutor? Como é que... Porque hoje é muito, presumo eu, né? As formas de circulação são muito mais rápidas, é muito difícil controlar. Claro que a ciência avançou muito nesse um século, entre a gripe espanhola e agora, mas quais os mecanismos básicos de controle? O senhor Roberto tem razão, professor Vila. Realmente é muito mais difícil, né? Se você considerar que o período de incubação dessa infecção, o que é período de incubação? Do contato com o vírus até que a pessoa desenvolva sinais e sintomas, pode levar até 14 dias, né? 14 dias não é o tempo que dura uma viagem de avião. Mesmo vindo da China para cá, você depois de 24, 36 horas, você vai estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou qualquer outro ponto da América do Sul. Então, realmente, esse deslocamento muito rápido torna o controle de uma epidemia, uma pandemia, mais complicado do que no passado. Só que agora, como você mesmo comentou, existe tecnologia, então você consegue detectar pessoas que cheguem com febre, existe uma possibilidade de você transmitir informações mais rápidas. Nesse momento, esse caso suspeito em Belo Horizonte, que pode ser visto por alguns com certo desespero, mas eu vejo com bons olhos que mostra o quê? Que as pessoas estão sendo orientadas, preocupadas, vigilantes em relação, principalmente as pessoas que vieram de uma região de risco. Então, ter sensibilidade para detectar esses problemas é algo que eu vejo com bons olhos. Então, eu quero que tenha, assim, 100 casos suspeitos e nenhum confirmado, porque isso mostra claramente que as pessoas são orientadas e as autoridades atentas. Mas é realmente complicado, como o senhor falou, Vila. Professor Edmilson, antes da pergunta aqui da Kalina, só uma informação: no caso do México, são 2 casos suspeitos, e na Itália foi montada uma barreira sanitária no aeroporto Fiumicino, em Roma. Os passageiros, claro, que desembarcam da China. Kalina. Professor, eu queria entender, esse coronavírus tem provocado muito medo, né? O risco dele é muito grande, quão grave é a situação? Ele é muito semelhante a uma pneumonia, né? Pelo que a gente tem visto e tem lido por aí, mas ele é fatal ou tem casos mais leves?
Pois é, ele é um vírus novo, então tudo que vai se falar em cima desses casos que já foram notificados. Estima-se, né, algumas autoridades estimam que já tem 1,7 mil casos, 1.700 casos, e não 400 casos, como se comentou. Mas vamos lá, por ser um vírus novo, é um vírus que se comporta muitas vezes de uma forma agressiva e inusitada. A tendência desse vírus é se adaptar ao ser humano e virar um coronavírus, entre aspas, comum. Mas nesse momento ele continua agressivo. Porque assim, se eu atribuísse ao vírus uma inteligência, não estou dizendo que ele é inteligente, porque ele não é, mas se eu atribuísse ao vírus uma inteligência, ele não tem nenhuma intenção de matar o hospedeiro dele, ele tem a intenção de manter o hospedeiro dele vivo, entrar, se replicar e pegar outras pessoas, e assim disseminar os seus herdeiros, de manter a sua ascensão e descendência. Então, o que acontece? A tendência desse vírus é se adaptar e reduzir a gravidade. Até porque se ele pegar e matar todo mundo, ele não vai sair pegando novas pessoas. E nesse momento, a letalidade desse vírus tem ficado em torno de 2 a 2,5%. O que é isso? De cada 100 pessoas que comprovadamente desenvolvem infecção, 2 a 3 vêm evoluindo de uma forma mais grave e evoluindo para o óbito, infelizmente. Então, ele pode realmente dar um quadro de pneumonia, acometendo o pulmão, e aí você tem um quadro. E como você não tem nenhum antiviral ainda licenciado ou comprovadamente eficiente contra esse novo coronavírus, a gente fica meio que dando suporte para o paciente, hidratando, colocando no respirador, fazendo os medicamentos de suporte, para que ele próprio possa desenvolver os seus anticorpos e debelar a infecção, já que eu não tenho como ajudá-lo com um antiviral específico. Bom, na Coreia do Sul e na Austrália também foram montadas barreiras na chegada dos aeroportos para pessoas que vêm, obviamente, da China. A última pergunta aqui da nossa entrevista com o professor Edmilson Migovski, com o Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, professor. A minha pergunta é exatamente sobre isso. Historicamente, mais ou menos quanto tempo leva até que os laboratórios consigam produzir um antiviral quando surge um vírus novo desse? Quer dizer, por acaso ontem minha filha estava aqui já tomando o flu shot, que é muito recomendado pelas autoridades, inclusive locais, mas não pega esse coronavírus, que é novo, né, no pedaço. Então, quanto tempo normalmente leva até desenvolver um antídoto para isso? É muito interessante a sua pergunta, né? A gente tem, assim, duas formas de combater. Fazendo a vacina, que foi o que você fez na sua filha, a vacina para gripe, e aí o tempo de desenvolvimento já foi muito longo, já foi assim de 9, 10 anos. Hoje você tem vacinas, dependendo do vírus, da sorte que a gente tem, vacinas depois de 1 ano e meio, 2. Você vê que o Zika vírus, até agora não tem uma vacina eficiente contra ele, tem vacinas em estudo contra ele. O que eu estou torcendo, e aí é possível isso, é que a gente tenha algum antiviral já licenciado para outros vírus e que possa pegar, que possa ser eficiente contra esse coronavírus. Isso não é difícil. Existe um antiviral já licenciado no mercado internacional e brasileiro, que ele pega adenovírus, rotavírus, norovírus, que pega febre amarela, que pega dengue, que pega chikungunya. Um único antiviral que foi licenciado para um determinado objetivo, que a gente observou em laboratório que tinha esse poder de agir como antiviral para outros vírus também. Então, eu acho que o passo agora é tentar pegar esses antivirais que já existem e testar em laboratório se há algum grau de eficiência contra esse tipo de vírus, e quem sabe a gente tenha uma boa notícia a curto e médio prazo. Isso é mais viável, você pegar um produto que já existe e testá-lo para esse coronavírus e vá que funcione. É uma medida interessante. Professor Edmilson Migovski, infectologista, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau.